Boa tarde, galera, os seguidores do YouTube. Eu estou passando para apresentar para vocês o primeiro e-book de perícia social da Carmo Social Consultoria. Eu imagino que esse e-book é uma novidade na área de perícia social, pelo menos eu não vi ninguém que lançou um e-book. Eu considero ser uma das pioneiras que traz a importância de retratar essa questão dessa temática. Então, o e-book ele vai apresentar a perícia judicial, perícia social, a competência do assistente social na qualidade do perito, quem pode ser perito social, a nomeação do perito, os honorários do perito, o laudo social, o cadastramento do perito, as considerações finais e as referências. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês do e-book. Eu disponibilizei, inclusive, no meu blog para baixar o e-book. E eu tô dizendo para os alunos, eu vou deixar aí no YouTube, aí nos comentários, o nosso telefone da empresa, da Carmo Social Consultoria, é 11 98156 2455. Se você não conseguiu baixar, a gente encaminha o PDF para vocês, tá? Então, o e-book, ele veio da Carmo Social Consultoria, a empresa que começou com esse curso desde 2018. Eu ministro esse curso desde 2017, mas pela Carmo Social Consultoria 2018. E a gente já passou aí por 18 estados e 50 cidades com o curso de perícia judicial. Vou me apresentar, acho que a maioria já me conhece. Eu sou a Lucinéia, sou perita, sou assistente social, sou funcionária pública na prefeitura. Faço mestrado na PUC São Paulo, cuja minha pesquisa é sobre perícia. Aqui tem o meu currículo para acesso, para vocês conhecerem o meu trabalho. E aí as pessoas me perguntam, mas por que você criou um e-book de perícia? Eu vi que o e-book é uma coisa muito prática, né? Para as pessoas que não têm tempo até, às vezes, de ler, fazer uma leitura aprofundada. Então, o e-book seria uma forma de compartilhar a área de perícia e vocês conhecerem melhor, né? Porque a maioria das pessoas conhece, ouviu falar sobre perícia, o conceito de perícia, mas não conhece realmente a área de perícia social e que existe milhares de assistentes sociais credenciados em todo o Brasil pela Justiça Federal e pelo próprio Tribunal de Justiça, que é um trabalho que a gente pouco fala. Inclusive, eu estou abordando isso na minha pesquisa de mestrado, que a gente precisa falar desses profissionais. Então, o meu objetivo foi realmente compartilhar um pouco sobre a perícia para que todos os profissionais possam acessar ou pensar em trabalhar como perito. Então, o que é uma perícia judicial? A perícia judicial, ela está prevista aí no Código Civil. Quando o judiciário ele precisa de uma prova para o processo, ele pode consultar aí um perito. Esse perito ele tem a finalidade de levar conhecimento, levar uma prova para o processo que vai convencer aí o juiz com uma documentação técnica que a gente chama de laudo pericial. Então, a gente chama esses peritos de auxiliares de justiça, conforme o artigo 149, que são auxiliares de justiça quem presta esse serviço para o judiciário. Então, esse trabalho ele se resume numa elaboração de um laudo pericial. Esse laudo pericial ele se torna uma peça do processo, né? Que ele vai levar o conhecimento específico para o judiciário. Lembrando que perito judicial existe muitas áreas cadastradas, mais de 40 áreas cadastradas, né? Que pode ser perito. Isso não é exclusivo do assistente social, está previsto isso no Código Civil. Então, agora, quando a gente vai retratar a perícia social, aí é diferente. A perícia social, então, é feita por um assistente social, que está registrado no CRES e está ativo. O judiciário chama esse profissional para dar esse subsídio. E aí eu trago alguns conceitos de alguns autores que falam sobre perícia. A gente tem uma das pioneiras aí, que é a Mioto, que ela fala que a perícia social pode ser considerada como um processo que é feito através de um especialista, ou seja, um assistente social. A Mioto ela traz essa definição.
A gente tem a Fávero também, que é uma autora muito conhecida no sócio jurídico, que ela traz que a perícia social é uma avaliação, um exame, uma vistoria, né, que exige um parecer técnico, né, e que tem que usar a questão fundamental, né, que é a questão ética. Então, ela coloca essa finalidade, isso em 2003. E a perícia social para Magalhães é um meio de prova, que é usada aí como exame, vistoria e avaliação. É um conceito muito parecido como está no Código Civil, tá? Então, o perito social é o profissional assistente social que realiza essa perícia, né? O assistente social, para realizar essa perícia, ele precisa de utilizar os instrumentais técnicos operacionais do serviço social. E quais são, né, esses instrumentais técnicos? Eu sempre digo que antes da gente falar dos instrumentais técnicos, a gente tem que trabalhar as competências. Eu gosto bastante do conceito de competência que a Mioto traz, que é o percurso operativo do perito, e ela traz aí a questão das competências. Então, ela traz aí que o assistente social tem algumas competências, e aí eu vou destacar. A competência técnica, que são as habilidades profissionais, que são os instrumentais de trabalho, que a gente faz numa perícia. Quais os instrumentos que a gente usa numa perícia? A observação, a escuta, a entrevista, a visita, a elaboração, a documentação técnica. É isso que a gente trabalha. A competência teórico-metodológica é o referencial teórico. Quem são os autores do serviço social? Quem são os autores que vai ilustrar a questão que eu estou trazendo? Qual é as legislações que eu vou utilizar nessa perícia para poder me respaldar, para trazer a questão teórica? E aí ela traz um outro conceito, a autonomia, que é a liberdade de decidir. Eu até digo que o perito não tem uma autonomia relativa, porque eu acredito bastante, a Eunice Fávero trabalha bastante que o perito ele tem essa liberdade do parecer. Essa liberdade do parecer, essa autonomia que a gente tem de definir a vida das pessoas. Compromisso ético também é um outro conceito. Eu acredito que o compromisso ético é muito importante, a gente tem que seguir o Código de Ética Profissional, né? Sempre, né? Você tem aí algumas notas do Judiciário, pode ver que atualmente o Conselho Nacional de Justiça colocou a questão do trabalho remoto e o Cefes, ele revidou, né? Então, assim, a gente sempre tem que ler a legislação e também seguir com o nosso conselho, as orientações do nosso conselho. E a gente também teve notas aí de profissionais do judiciário, autores do judiciário que se posicionou. Então, a gente tem que juntar tudo isso para saber qual é a nossa decisão. Então, o estudo social, a perícia, o laudo e o parecer fazem parte da metodologia do trabalho do assistente social. Mas quem pode ser perito? Quem pode ser perito é um profissional que tem ensino superior, diploma, tem que possuir conhecimento técnico, tem que estar habilitado no conselho, no nosso caso, no CRES, a gente não pode ter impedimentos, inclusive tem que apresentar aquela declaração que não tem nenhum impedimento ético. As documentações exigidas para perito, conforme a minha pesquisa do mestrado, cada estado ele tem aí editais, que são muito parecidos, mas tem algumas diferenças, né? Alguns estados podem solicitar outras questões. Então, esse perito, ele pode atuar na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Como funciona a nomeação do perito? O perito, então, ele tem a oportunidade de prestar esse serviço, conforme o artigo 156 do Código Civil, toda vez que se precisar aí de um perito especialista, ele tem que estar mantido no cadastro, né? E o Conselho Nacional de Justiça, ele coloca que esse credenciamento, ele vai se dar essa escolha do perito, que as pessoas falam, mas como que escolhe o perito? Sorteio eletrônico ou uma escolha direta? Eu falo para vocês que a prioridade deles são pessoas que moram na cidade, tá? Que isso é muito importante. E aí, você sendo nomeado, você tem 5 dias para responder e dizer se você se interessa
em relação à questão da perícia. Esse é o prazo. Os honorários do perito, quanto ganha um perito? O perito não tem salário, recebe honorários, ele recebe por perícia, por laudo entregue. A gente tem aí algumas tabelas que vai dar subsídio para o perito colocar quanto ele ganha. Então, a gente tem a tabela do Conselho Nacional de Justiça, que geralmente tem um valor de R$ 300, e tem da Justiça Gratuita, que é aproximadamente 240, chegando até 3 vezes. Como também você pode usar a nossa tabela do Cefes, que também tem lá, que você pode cobrar por hora, conforme a sua formação. O laudo social, as pessoas têm muita dúvida em relação ao laudo. O laudo, a gente tem alguns autores que dão algumas sugestões sobre laudo, né? Sobre o modelo do laudo. Mas vocês precisam saber que o Código Civil, ele exige, no artigo 473, que você tenha uma análise técnica realizada por um perito, tem que ter a indicação do método que você vai utilizar, né? Então, no caso do serviço social, tem que estar claro como que foi feito esse trabalho e os quesitos. Quesitos são as perguntas que está dentro do processo que você vai responder, que ele tem uma intenção, tá? Muito cuidado com os quesitos, porque a gente tem que saber qual é o objetivo desse quesito. Como que funciona o cadastramento do perito? O cadastramento do perito, conforme o Código Civil, você tem que se cadastrar na Justiça Estadual, na Justiça Federal. A maioria dos locais, você tem que validar esses documentos. Não todos os estados vão exigir isso, mas a Justiça Federal, na legislação, fala que tem que ser visto por um funcionário. Eles têm feito essa validação ou por e-mail ou por telefone, e a maioria pessoalmente. Então, não é só fazer o cadastro, ele precisa ser validado. Então, vocês têm que dar uma observada. Então, gente, a finalidade desse e-book foi trazer o conhecimento básico, tá? Sobre a atuação da qualidade do perito. Vocês podem falar, é um vídeo rápido, mas vai ajudar bastante quem não conhece essa área. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o perito, você pode fazer um curso presencial conosco. Tem a nossa agenda aí no site www.carmosocialconsultoria.com.br, como a gente vai lançar aí nas próximas semanas um conteúdo completo, um curso completo, EAD, de perícia. Então, eu conto com vocês, eu acredito que vocês vão gostar. É um curso que eu demorei quase 2 meses aí para finalizar, porque eu quero um curso completo para que vocês consigam aí trabalhar como perito, e também para quem já é perito ter um respaldo. Então, fique atento, assim que eu puder eu posto um novo vídeo. Abraço, boa noite para vocês, saudades aí dos alunos, forte abraço para todos.